Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pode Conectar Carreiras com um Propósito, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paula Schuber e quero te mostrar com esse podcast quais são os caminhos para a realização e sucesso na sua carreira. Eu já estou aqui com uma convidada bem especial que vai entregar muito aí para você que quer saber sobre expatriação. Vou falar um pouquinho dela aqui, ó. A Márcia Walter é psicóloga com MBA em Strategic People, recém-retornando de uma carreira internacional de expatriação de 4 anos, atuando fora do Brasil como gestora, e atualmente ela atua como gestora de RH dentro da indústria automotiva. Márcia, é um prazer tê-la aqui conosco, estou muito feliz de ter a oportunidade de ter você aqui. Obrigada, Paola, o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. E vamos conversar bastante hoje, né? Vamos contar um pouquinho desses desafios aí internacionais. Que não devem ter sido poucos, né, Márcia? Não foram, mas muito felizes. Ai, que bacana. Bom, Márcia, a primeira coisa que eu sempre pergunto, como você tem formação em psicologia, eu acho que é bem importante essa formação, porque ela dá o tom de muitas coisas que acontecem na nossa carreira, né? Eu queria entender com você, quando você escolheu fazer psicologia, você tinha ideia que você ia trabalhar com RH, que era isso que você queria? Como é que aconteceu essa magia? Eu acho que não, Paola. É até uma história bem, bem engraçada, assim. Na verdade, eu vim do interior do Paraná, então muitas vezes psicologia era um curso que nem tinha lá. Eu sabia que eu gostava de lidar com pessoas, sempre estava nesse meio, mas não tinha curso, nada. E aí eu vim parar em Curitiba, né? Falei, não, é isso que eu quero, eu vim parar em Curitiba. Mas eu não tinha ideia do ambiente organizacional. E aí essa porta se abre quando eu venho fazer estágio, né? O dia que eu vi uma placa lá, estágio em determinada empresa. E aí eu apliquei e comecei a conhecer. Então, não tinha ideia. Acho que eu conheci um pouquinho do meu perfil, mas não tinha ideia que eu ia parar no mundo organizacional. E acho que estágio é para isso, né? Estágio é bem para isso, para a gente ter esse tempo da gente conhecer, poder conhecer não só da empresa, quando você está fazendo a psicologia, a faculdade, mas te dá a oportunidade de conhecer clínica, que eu acho que a maioria, quando está fazendo psicologia, quer ir para a clínica. E eu acabei que fui para a organizacional, né? Comecei meu estágio, gostei. Perfeito. Márcia, eu, na minha opinião, a dificuldade de quem vai para fora do Brasil é proporcional a de quem volta. Como que tá essa volta, pessoal? A Márcia está 2 meses aqui, depois de 4 anos, né? Conta um pouquinho como é que tá sendo essa readaptação com família. Fala para nós. Tá bom. A volta é difícil mesmo. Normalmente as pessoas falam, é muito difícil expatriar. Mas eu acho que o repatriar é tão difícil ou mais. E depois de 4 anos, Paola, você não está voltando para casa, porque esse normalmente você escuta, você está voltando para casa, você não está voltando para casa. Depois de 4 anos você está indo de novo. Porque é verdade, porque tudo muda. Então, as relações de amigos, a escola mudou para as crianças, o ambiente na empresa não é mais o mesmo, então é tudo muito dinâmico. Então, eu te falo assim, e tem a dificuldade mais ainda, porque você também escuta das pessoas falando, não, você já sabe, tá voltando para casa. E então, é um sentimento que você vai trocar, né, o pneu do carro enquanto ele tá andando, porque as coisas não param. E a gente está passando um período de adaptação, de readaptação ainda, bastante intensos. Em casa, com família, na empresa. A gente entende que faz parte, mas voltar também é difícil. Dói um pouco. Dói. Dói um pouco. Dói. E, Márcia, uma coisa até que a gente estava conversando antes de começar o podcast é sobre o quanto é raro pessoas da área de RH ter uma expatriação, né? Mas, claro, não somente para quem está no RH, mas o que você acredita, que movimento você fez para que essa oportunidade acontecesse? O que você aconselha quem quer fazer esse tipo de movimento para conseguir uma oportunidade como essa? Existem alguns movimentos que é importante que a gente faça. Primeira coisa que é um fato, a gente não vê muitas posições de recursos humanos fora, normalmente áreas mais técnicas, né? Engenharia, uma qualidade, que existe a facilidade. Recursos humanos, normalmente eles falam, tem as leis locais, fica mais difícil. Mas você sabe que eu sempre deixei muito claro nas minhas avaliações que eu tinha essa vontade de ir para fora. Então, a primeira coisa que eu sempre fiz foi realmente registrar isso junto à minha liderança, dessa vontade. E isso vinha muito forte na minha casa também com meu marido,
Então a gente sempre via as crianças falava, agora tá na hora, né? Tá num momento bom para expatriar, para que as crianças tenham essa experiência internacional. E aí eu comecei a fazer muito contato, Paola. Então eu sou uma pessoa que, Márcia, você quer participar disso? Eu quero. Tem vezes que eu nem sei onde eu estou entrando. E nessas de fazer muito contato, porque eu realmente acredito em networking, foram abrindo as portas também. Eu acho que isso me ajudou bastante. Tá? Então, deixar claro, com certeza, ter uma preparação aí técnica, óbvio que daí tem um idioma por trás, né? Que precisa tá bom o suficiente para você poder se virar e alavancar. E networking, assim, para mim foi bem importante esse processo que eu fiz com as pessoas aí no outro país. E sabe, Márcia, que é interessante, né? Porque a gente gravou os últimos 3 podcasts, as 3 pessoas falaram em networking de uma forma muito forte da importância, do quanto você tem que trabalhar como se fosse um investimento, é uma poupança. Você tem que estar sempre ali, você tem que se fazer presente para conseguir fazer esses movimentos. Isso está bem marcado para mim nesses episódios. E agora, voltando, né? Você falou de família, filhos. O que vocês mais estão sentindo falta de lá? Paola, eu acho que a gente sente falta de tudo. Eu costumo falar, é verdade, assim, eu costumo falar assim que bom que nós fomos muito felizes nesses 4 anos, né? Eu fiz um movimento nos primeiros 3 anos nós fomos para Budapeste, na Hungria. Depois, o último ano, a gente morou em Dubai. Então, foram 4 anos muito, muito felizes. E nós fizemos muitos amigos. 2 lugares totalmente diferentes para se viver, com culturas totalmente diferentes, mas a gente fez muita, muita amizade. Então, nós fomos muito abertos para isso, sabe? Com uma postura muito de agregação, de conhecer, de respeitar a cultura. Então, hoje eu sinto falta muito dos amigos, sinto falta da comida, sinto falta, enfim, do ambiente, da segurança. Então, hoje eu sinto falta de muita coisa de lá, assim. E esses amigos eram, a maior parte, brasileiros que moravam lá também na mesma situação ou não? Eram pessoas locais também? Os dois, olha só. Então, em Budapeste, nós tínhamos um grupo muito pequeno de brasileiros, porque a comunidade lá não é uma comunidade grande de brasileiros, mas a gente tinha uma amizade muito grande com o pessoal de lá também. A gente acabou conseguindo entrar, enfim, conhecer e entrar nessa cultura. Eu tinha amigas que eu ia na casa delas, eu não conseguia conversar com pai e com mãe, porque só falavam húngaro, né? Então, e aí quando em Dubai é uma outra realidade já, né? Dubai, todo mundo que mora lá são pessoas estrangeiras. Então, o meu contato lá eram basicamente com indianos, com paquistaneses, pessoal do Egito, pessoal de alguns países que eu nunca tinha ouvido nem falar, e brasileiros. Então, acho que assim, isso também foi muito bacana, esse movimento também que a gente fez, porque a gente não ficou preso só a ter amigos do Brasil, né, amigos brasileiros, porque eu acho que isso é super enriquecedor. Você quer conhecer da cultura? Então, você entra na cultura deles, você respeita e você entra e conhece a cultura deles. Legal. Márcia, e falando ainda um pouquinho sobre você, o que as pessoas que convivem com você conhecem da Márcia que a gente não sabe? Eu sou pessoa que acho que quem convive um pouco comigo sabe que eu sou uma pessoa extremamente positiva, faço dar certo, vou atrás do que eu tenho, dos meus objetivos. E eu falo que talvez esse perfil é um perfil que me ajudou muito na expatriação, né, de ser muito positiva mesmo, ser muito agregadora, ser muito genuína, Paola. Eu acho que isso é algo que vem comigo também, quando eu falo assim de ter um real interesse, eu tenho um real interesse, independente de nível hierárquico, independente de cultura. Então, essa sou eu. Perfeito, Márcia. Concordo, viu? A Márcia gosta de gente mesmo, assim, ela fala com muito carinho. A gente estava conversando agora sobre isso, inclusive desse papel de transformar, auxiliar pessoas a se transformarem, de realmente contribuir para elas. Muito legal, Márcia. Bom, vamos fazer algumas perguntas que eu chamo de perguntas com propósito, né? Morar fora do Brasil, Márcia, é o sonho de muita gente. Quais escolhas, né, que você fez que te levaram a essa expatriação, que você entende que isso aqui foi crucial? Seja uma formação, seja o próprio networking, como você trouxe. Eu acho que tem, de novo, essa questão do idioma, que não tem jeito, né? Você precisa se comunicar.
Você já falava mais inglês quando você decidiu fazer isso? Falava, não falava inglês perfeito, mas falava. Ah, isso é importante, hein, gente? Não era perfeito. Não era o inglês perfeito, tá? Eu acho que eu falei há pouquinho também do networking, para mim isso foi fundamental. E aí eu vou te contar uma história bem interessante sobre networking, assim, que eu gosto de falar porque eu acho que como a gente precisa ter coragem para fazer acontecer. Quando eu estava no meu processo, na minha saída de Budapeste, né? Então eu estava ainda no processo, volto para o Brasil, não volto. E aí eu vi uma vaga lá em Dubai, né? Na mesma empresa, na empresa que eu trabalho, uma vaga em Dubai. E essa vaga, eu lembro que era uma vaga, inclusive, que não era nem no meu para gerência de RH, era um nível mais baixo. E eu conheci essa pessoa por conta de projetos, a gerente de RH de lá, por conta de projetos que a gente fez juntas. E eu lembro que eu liguei para ela, falamos de networking, liguei para ela. E ela falou, Márcia, mas essa vaga não é para você. Eu falei, tanto faz, eu quero ver o que tem. Eu quero conhecer o que tem. E ela falou, eu vou marcar uma reunião com o diretor. A hora que ela marca essa reunião com o diretor, na primeira conversa, deu um match tão grande entre a gente. E aí, termina essa conversa, termina essa entrevista, ele falando, eu vou criar uma vaga para ela. E aí foi quando eu mudei para Dubai. Então eu falo assim, você vê o networking, essa vaga de Dubai, ela foi co-criada, né? Então eu sempre repito, eu falo assim, acho que a gente precisa ter coragem para ir. Disponibilidade, exatamente. Flexibilidade também, né? Mas que nem sempre esse movimento que você vai fazer vai ser para alguma coisa maior do que você já tem. Às vezes é um movimento lateral e até mesmo um downgrade. Exatamente. E não foi, no final das contas deu tudo certo, fui para a mesma posição. Logo depois, você vê, e aí 2 meses depois que eu fui para essa posição inicial, que não era de gerência de RH, eu acabei assumindo a gerência do Middle East todo. Então eu tinha Paquistão, Líbano, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes comigo, né? Tinha as pessoas do time nesses locais. Então é isso, assim, eu sempre falo, essa vaga, o que aconteceu em Dubai foi realmente uma cocriação. Eu acreditei que podia dar certo, fui lá investir e deu. É a coragem. É a coragem, né? E, Márcia, observando o teu perfil, eu vi que você tem passagens no RH, na maior parte, e tem também uma comunicação nesse movimento. Quando você foi para Budapeste, você foi para trabalhar diretamente com a RH, com comunicação. Conta um pouquinho desse momento. Então tá, os dois, Paola, porque a comunicação já aqui, antes de eu expatriar, a área de comunicação interna, ela estava debaixo de recursos humanos, tá? Então, eu tinha aqui já a responsabilidade de relações trabalhistas, de comunicação interna. E aí, quando eu vou para Budapeste, para essa proposta, era para construir, né, ou para iniciar uma área de comunicação interna. Essa área, de novo, debaixo do RH. Então, eu era gerente de comunicação, mas ele estava dentro do RH. E uma coisa que é interessante, você tinha essa comunicação aqui antes, né? Você estava trabalhando com comunicação aqui antes, que eu vi lá no teu LinkedIn, exatamente, né? Exatamente. E quando eu chego lá, uma das primeiras conversas quando eu fui me apresentar, né? Porque você chega lá, então, deixa eu me apresentar, eu sou a Márcia, eu tô vindo do Brasil e tal. Eu lembro que uma pessoa olhou para mim e falou assim, você vai ser gerente do quê? Comunicação? Você fala húngaro? Eu falei, não. Ela falou, como é que você vai ser gerente de comunicação interna? Eu lembro isso, deve ter sido na minha segunda semana lá, né? E aí eu falei, ok, eu tenho pessoas boas embaixo de mim, eu preciso liderar, eu preciso trazer as ideias e como construir uma área, mas eu preciso fazer a gestão dessas pessoas. Quem tem que ser realmente bom é meu time. E eu tinha um time sensacional, um time que era um time de húngaros, que, né, faziam acontecer. Então eu fazia a gestão do processo e a gestão deles. Então, são os desafios, né? E estar fora, eu já ouvi isso muitas vezes, mas que estar fora você tem que se provar mais ainda. Você sentiu isso? Você sentia essa cobrança da própria organização por ser uma pessoa que veio de um outro país, né? Um país como o nosso, que a gente percebe que tem muita coisa, né, que se fala em relação ao Brasil também. Conta essa experiência para nós. Você percebeu, você teve esse choque e o choque das pessoas para com você também? Eu acho que gera uma curiosidade, eu não sei se cobrança, e também a gente tem que saber como que a gente chega, tá?
Eu percebi isso, especialmente quando eu mudei para Budapeste, que muitas vezes quando eu chegava e eu falava, porque eu já fiz isso lá no Brasil, às vezes causava uma certa resistência. E aí eu fui atrás para entender um pouco dessa cultura, de como é que era. Eu falei, bom, então não é assim. Eu preciso entender, e aí tinha uma questão, eles precisam ir conquistando esses projetos, né? Não é a Márcia que chega de fora e fala. Então eu também fiz um movimento de conhecer um pouco mais como abordar eles. Eu confesso, eu não senti essa resistência. Eu senti só no início, quando a Márcia sempre chegando, bom dia, sempre super animada, e aí eles olham para você e falam, muito obrigada. Não falam nem, eles nem te respondem. Mas eu fui conhecer o porquê. Existe uma história por trás. É um país que saiu do comunismo muito recentemente. Então eu fui conhecer a história. E aí eu acho que quando a gente entra no respeito dos dois lados, você vai ser aceita. Eu não tive dificuldade nem em Budapeste, nem em Dubai. Legal. E Márcia, você te ouvindo me despertou uma curiosidade no sentido de uma pergunta. Quem quer ter uma carreira internacional? O que você observa que as pessoas, quando falam, eu quero isso, eu quero ser expatriado, o que elas não levam em consideração e que você chegou lá e você sentiu esse impacto? Você viu, né, uma necessidade, seja de adaptação, o que for. Paola, eu acho que, e eu escrevi isso algumas vezes, a gente conversava no passado, eu acho que depois que passa um tempo, quando a gente chega, porque quando a gente chega, você está descobrindo tudo. Tudo é legal, né? Você ir numa loja diferente, você conhecer pessoas diferentes, você ainda vive quase que como um turista no início. E aí depois vem a realidade da cultura. Gosto ou não gosto, é assim. E eu vejo muitas expatriações que quando chega no segundo ano, quando passa essa fase que eu falava, a fase do encantamento, eles retornam, eles querem retornar porque eu não dou conta. Então, eu acho que precisa levar em consideração, sim, o teu perfil, né? O quanto você é flexível, o quanto você está disposto a não julgar, a entender que tem culturas diferentes. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. E, Márcia, você é uma pessoa super reconhecida no mercado, conhecidíssima. Ela acha que não é modesta, gente. Mas você é uma grande executiva aí dentro da área de RH, muita gente te conhece, né? Quando que você percebeu que você estava tendo esse crescimento na carreira? Que você, tá dando certo, estou crescendo. O que foi aí os indicadores de que você, tá dando certo esse caminho? Então, eu realmente não tenho essa percepção, né, Paula? Mas eu acho que... talvez, assim, o que me vem à cabeça, assim, sabe? Nas próprias quando eu comecei algumas postagens, né, na minha experiência de expatriação, que eu queria falar daquilo que eu estava vivendo, e aí não só os comentários, as curtidas, que realmente me impressionaram, né, pela quantidade, mas os contatos que eu tive depois disso, sabe? Que eu falei, tá dando certo, né? Tá dando certo falar sobre isso, e as pessoas me contataram. Tiveram 2 colegas aqui do Brasil que foram para Budapeste, deu suporte para elas em todo esse processo da mudança. E eu acho que o próprio retorno meu agora também, né? Quando você retorna, você tem um reconhecimento do que você investiu na tua carreira. E os planos? Quais são os planos agora, Márcia? Com essa volta? Escrever um livro. Sério. Olha aí, temos bons exemplos, Você né? Viu? Karen Wasman, Paola Jaga, escreveram um livro lindo. Estou me inspirando nessas grandes Paula mulheres. Paula Boarim estava aqui hoje conosco também. Mas eu tenho exatamente isso. Conversei muito com as meninas, especialmente com a Karen, com a Paola, e eu acho que é uma vontade que eu tenho como próximo passo, poder contar um pouco mais essa experiência, sabe? De expatriação à repatriação. Perfeito. Então, é um próximo passo que eu tenho vontade de fazer. Márcia, agora opinião de RH, independente de expatriação, né? O que você, observando pessoas, o que você entende que as pessoas estão pecando quando elas pensam nesse planejamento de carreira, quando elas pensam em crescimento? O que as pessoas estão deixando de fazer e por isso não crescem? Paula, sabe que eu tenho comentado, às vezes, com as pessoas que até são mais próximas, a gente tem conversado sobre isso, porque essa é uma reflexão muito minha também, depois do movimento que eu fiz.
Às vezes eu vejo que as pessoas ficam muito, exatamente, presos ali naquela empresa, no CNPJ. Ah, mas eu trabalho há 20 anos, eu trabalho há 15 anos aqui. E eles não fazem, não tem esse olhar. Às vezes a gente fala, né, a segunda, né, quais as portas que você vai abrir, né? Então eu penso muito hoje isso, assim, que portas que as pessoas precisam começar a abrir para não ficar nem refém e nem só preso nesse mundinho desse CNPJ. E muitas vezes a gente escuta isso, não é? As pessoas chegam e falam, mas eu trabalhei 20 anos para essa organização, como se a organização que fosse ruim. Não é. É nós que temos que fazer esse movimento, é nós que precisamos abrir portas e frentes novas. Seja, gente, eu falo do networking porque eu realmente acredito, mas buscando alguma formação diferente, sejam, enfim, que outras portas que você vai abrir? Autoconhecimento, perfeito. Porque eu percebo isso, né? Mas às vezes as pessoas acabam não fazendo nenhum movimento porque elas nem sabem o que elas querem. E elas só vão saber o que elas querem se elas têm um processo de autoconhecimento. É isso aí. Aí, muitas vezes, elas terceirizam isso para a empresa. Ah, mas a empresa não faz nada aqui. Não é a empresa que tem que fazer. Exatamente. E elas ficam refém de uma condição. Né? Então eu tenho falado muito isso, assim, e como é libertador, inclusive, quando você tem esse autoconhecimento que você fala, não, eu tenho a minha carreira, que bom, e eu tenho outras portas que podem se abrir. Isso é super saudável. Então eu acredito nisso, sim. Perfeito. Márcia, vamos entrar no nosso bloco de perguntas de significado. Eu quero saber de você, você já me respondeu que eu escrevi o livro, o que você quer realizar na sua carreira, né? Quais são os planos aí, você já me trouxe do livro. Tem mais alguma coisa relacionada a desenvolver, seja de trabalho, não relacionado a esse super projeto pessoal de livro e tudo mais? Tem alguma outra coisa no radar? Eu acho que agora consolidar tudo aquilo que eu também me descobri muito nessa experiência internacional. Acho que essa experiência internacional ela valeu para realmente reforçar as competências que eu tenho. Acho que as competências que eu tenho foi o que me deu sucesso nesses 4 anos. Então, realmente, eu volto acreditando que essas competências podem ser aplicadas e desenvolvidas aqui com os times onde eu trabalho. Sim, então, e as pessoas estão muito carentes também. Acho que a gente se desenvolve muito, né? Qualquer contato internacional que você tem, enfim, isso aí agrega muito. E agora eu vou te trazer algumas palavras e eu quero que você me traga o que vier à sua cabeça, o significado delas para você. Legado. Eu acho que algo que a gente deixa, né? Que a gente agrega, seja positivo ou negativo, mas normalmente positivo, né? Carreira. Aquilo que me realiza. Bonito isso, hein, gente? É isso aí, né, Márcia? É isso que traz felicidade, né? Perfeito. Tem um propósito, né? Coragem. Atitude. Lindo. É isso. Liderança. Inspiração, admiração. Falando em inspiração, você tem alguma frase inspiradora? Eu tenho uma que eu sempre falo. E normalmente, se eu estou apresentando, eu coloco ela no final. Que não me falte atitude para fazer acontecer. Ou que não me falte coragem para fazer acontecer. Sim, cabe pros dois, né? Que todo esse movimento também tem isso, né? Tem a coragem, né? O dia que veio esse convite, né? Da mudança, no primeiro momento para Budapeste, eu lembro que eu falei, nossa, mas onde é que fica isso? Eu nem sabia direito no mapa. Eu falei, onde é que fica a Hungria e tal? E aí, quando eu falei com meu marido, aí ele que foi fazer o movimento todo de sondar, de ver onde que ficava, de ler um pouquinho mais, e ele falou, Márcia, a gente vai. Então, eu acho que é isso, assim, a coragem para enfrentar. Ele falou, vamos que vai ser bom. Então, a coragem é uma palavra que para mim é bem importante. E acho que você trouxe 2 coisas bem legais, que é atitude e coragem, que remetem muito a uma das primeiras perguntas que eu fiz, que é sobre o que a pessoa precisa ter para ter essa carreira internacional, né? Tem que ter atitude, tem que ter coragem, né? De coragem de estar num outro país, de deixar sua família, de não saber o que você vai enfrentar, de se desenvolver, de identificar suas vulnerabilidades também. Isso não quer dizer que você não vai ter medo. Eu lembro que um dia antes de eu começar lá em Budapeste, a hora que eu fui dormir, eu chorei muito. Chorei, aí meu marido perguntou, eu falei, de medo. Eu tô com medo de ir amanhã.
É meu primeiro dia, eu não sei como são meus novos colegas, eu não sei como que vai ser, eu não sei como que vai ser a aceitação. Então, é claro que a gente tem medo, né? Muita hipocrisia eu falar que você vai mudar de país, que você vai para uma cultura totalmente diferente que não te gera medo. Dá medo, mas que minha coragem seja maior do que meu medo. Outra frase inspiradora. O que você falaria, Márcia, para quem está bem desmotivado, seja de processo seletivo que está reprovando, seja de que não sabe que caminho que vai seguir, que está infeliz com o que está fazendo, o que você falaria? Se alguém chega para você com esse tema. Acho que eu ia falar para buscar se conhecer realmente, sabe? Você trouxe antes autoconhecimento e é isso. Acho que a porta primeira é essa, Paola. É buscar se conhecer, ver aquilo que te deixa feliz, né? Buscar conhecer outras e ver outras oportunidades que existem. Então, acho que é isso. Não é só sair fazendo, né? Não é somente sobre isso. Você tem que ter atitude sim, mas você precisa saber. Existe um processo anterior que as pessoas precisam refletir também, né? Exatamente. Muito legal. E Márcia, se você pudesse começar tudo de novo, qual conselho você daria? Para você mesma? Boa. Eu acho que acreditar no meu potencial. Acreditar naquilo que realmente... muitas vezes a gente escuta, né, e a gente duvida, então eu acho que eu acreditaria mais, né? Como eu te falei, esses 4 anos serviram para reforçar, para me conhecer melhor também, mas eu acho que eu teria acreditado antes em mim. Perfeito. E agora a nossa última pergunta, a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que ela tem muita conexão justamente com a criação do Pode Conectar. Eu quero que você me diga, aquelas assim do fundo da alma, por que você faz o que você faz? Porque eu realmente acredito no potencial das pessoas, viu? Porque eu gosto de fazer gestão, eu gosto de desenvolver, eu acredito que tem muito, muito potencial atrás de cada um. É por isso. Márcia, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Tenho certeza que a tua jornada vai ser muito inspiradora e trazer muitas respostas, né? Acho que tem muitas pessoas que querem fazer esse movimento. Não leva em consideração algumas coisas importantes que você trouxe aqui. Muito obrigada. Obrigada, Paola. É um prazer, viu? E fico à disposição também. Muito obrigada. Pessoal, obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do Pode Conectar. Então você curta, compartilha, deixa teu like aqui e segue a gente aqui no canal.